Saudações, adeptos à educação de jovens e adultos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação docente e o papel do coordenador pedagógico na educação de jovens e adultos. Então, na nossa aula, nós trouxemos alguns estudiosos como Deleuze, Berenaud e Freire, que dialogam sobre a complexidade e a gama de conteúdos existentes hoje e a necessidade de nós alinharmos de acordo com o perfil que nós estamos traçando, uma forma de desconstruir e reconstruir dentro de uma coerência, de uma visão ideológica, sociológica, um perfil que nós temos. Então precisamos alinhar esses objetivos, esses conteúdos para atingir a determinados objetivos. Então, que pergunta nós temos que responder todos os dias para planejar, para diagnosticar uma aprendizagem contínua na educação de jovens e adultos? Então, um questionamento é: que perfil estamos traçando? Que visão de mundo, aspectos ideológicos e sociais estamos dialogando? Como eles se entrelaçam, né? Como os nossos objetivos eles podem ser primordiais e imprescindíveis para a escolha das metodologias e as ações que iremos fazer nessa comunidade escolar. E esse ensino para os adultos? A pedagogia consegue atender em sua totalidade esse ensino? Então, é essa pergunta que a aula traz. E aí, a partir de uma perspectiva que parte do homem como um ser social e que a partir de um arcabouço teórico voltado para uma abordagem histórico-cultural, Vygotsky defende uma aprendizagem com interação, ou seja, ninguém se forma no vazio. Então a necessidade de interagir, de dialogar, de aprender com o outro, de desenvolver competências, sejam elas as competências necessárias para atuar nesse processo de ensino e aprendizagem de uma comunidade diferenciada, pois a comunidade escolar de educação de jovens e adultos, ela tem peculiaridades. São pessoas que já estão inseridas muitas vezes no mercado de trabalho, são pessoas que já produzem, são sujeitos ativos, donos de casa, donos de diversos segmentos da família, enfim, estão buscando conhecimentos práticos, conhecimentos, aliás, teóricos, que embasem um pouco mais a sua prática. Então, muitas vezes parte do contrário. Eles já têm um pouco da prática e eles estão buscando essa teoria, estão buscando maior embasamento, maior solidez no conhecimento. E aí a gente vê a questão da andragogia, né? A ciência da educação de adultos, que traz alguns princípios, como visto na aula. Uma pessoa madura que evolui da dependência para a autonomia é um deles. O outro é a experiência como recurso para a aprendizagem. O terceiro, a disposição para a aprendizagem ligada ao reconhecimento de seu papel social. O quarto, a efetiva consciência da resolução de problemas está como fator primordial dessa aprendizagem. E o quinto, motivações internas têm maior preponderância no processo de aprendizagem. Diante disso, nós conseguimos inferir que a pessoa da educação de jovens e adultos, ela busca uma maior autonomia, ela, a partir da sua experiência, do seu arcabouço trazido para dentro da sala de aula, nós podemos utilizar isso como um recurso para alinhar a aprendizagem, essa disposição de estar ali e querer aprender para contribuir no seu papel social. Então, a partir da resolução de problemas, inclusive é um tipo de metodologia ativa, trabalhar com resolução de problemas, né? A aprendizagem baseada em problemas, que aí o indivíduo percebe a importância daquele conhecimento para a área prática. E essas motivações elas têm que partir de pressupostos internos, elas são muito mais eficazes quando elas partem de um objetivo interno, uma coisa que eles conseguem internalizar a importância de assimilar esses conhecimentos. E aí, essas demandas, né? Quais são as demandas que a educação de jovens e adultos ela vem assumir? São as políticas que garantam a formação docente para a educação de jovens e adultos, a necessidade de práticas interformativas
né? Esse trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, esse trabalho de trazer a experiência deles para a sala de aula, para ajudar no ensino e aprendizagem. Então, por isso é importante esse diagnóstico, trabalhar de forma específica cada realidade. Então, essa sinergia, um trabalho coletivo, a necessidade de uma formação contínua que cria um elo de teoria, prática e reflexão, buscando uma escola reflexiva. Como é que o coordenador pedagógico e a formação docente, eles se entrelaçam, eles dialogam? Então, a partir disso, o coordenador pedagógico, ele não é um ser que sabe de tudo, mas ele precisa ter esse perfil ativo de buscar essa aprendizagem contínua, porque ele vai ser um formador dessas práticas docentes. Ele precisa ter esse olhar apurado, então ele precisa realmente estar se reciclando todos os dias, porque ele vai ter esse papel de desenvolver a reflexão nos processos formativos, ele vai ser um agente de mudança na escola, um mediador na excelência da relação de ensino-aprendizagem, e vai ser a pessoa, o indivíduo que vai pensar na especificidade de cada realidade, alinhando as práticas ao perfil do público-alvo. Então, a produção do PPP, a produção de um PPC, de um plano de curso, de uma prática pedagógica, de uma utilização de metodologias ativas, de uma aula de campo. Então, tudo isso precisa ser pensado a partir da comunidade escolar vivida, da realidade vivida. Então, é importante ver como é que aquela turma, como é que aqueles alunos, eles interagem, qual a melhor forma que eles vêm interagindo. Ele já é indivíduos que trazem uma jornada dupla, às vezes até tripla, de trabalho, de família. Então ele precisa de motivação, ele precisa de técnicas diferentes. Então, uma questão que é muito falada é a infantilização do ensino, e que ele não deve ser utilizado na educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é diferenciada, ela não deve ser tratada como a educação regular, normal, básica. Ela precisa ter um quê a mais, uma especificidade de acordo com cada turma. Então, por isso que o coordenador pedagógico, ele precisa estar antenado, ele precisa ser uma pessoa ativa, uma pessoa que busca conhecimento, uma pessoa que está sempre reconstruindo e desconstruindo e reconstruindo a cada momento. Então é isso, eu agradeço. É um assunto muito interessante que demanda horas de conteúdos e a gente poderia falar dias sobre isso. Mas, em suma, a aula traz um pouco disso. E aí tem Freire, tem alguns outros estudiosos, Perrenot, como falei, Deleuze, e entre tantos outros, que trazem essa necessidade da reflexão contínua, diária. Obrigado.